Toda vez que tem uma fase de novo paradigma econômico, ela é catalisada por uma revolução. Foi assim com a Revolução Agrícola, que deu origem à economia agrícola, foi assim com a Revolução Industrial, que deu origem à economia industrial, cenário das cidades industriais, e foi assim também com a economia criativa. A economia criativa teve como seu catalisador as revoluções digitais, as tecnologias digitais. E isso acabou impactando em todos os setores econômicos, na nossa forma de atuar na sociedade, nossa forma de pensar também, na forma de estabelecer raciocínios, de fazer conexões, mas teve uma série de implicações. Antes, um país que tinha pessoas com muito dinheiro, que tinha grandes instituições comerciais ou financeiras detentoras de dinheiro, era um país que já saía em vantagem competitiva. Mas hoje em dia o dinheiro circula com uma facilidade incrível no mundo. A gente está em casa, aperta o botãozinho do laptop, o dinheiro vai e vem, às vezes mais facilmente até do que deveria acontecer. Tecnologia é a mesma coisa. Nesse contexto, o grande ativo diferencial de uma economia voltou a ser o cidadão, passou a ser a capacidade criativa humana. Por quê? Porque com essa mais fácil transferibilidade de ativos dentro da economia, com a globalização muito galopante, os produtos e serviços passaram a ser muito parecidos. Quando que a gente troca um pelo outro? É porque um oferece uma coisa super diferente que o outro não está oferecendo, ou porque tem uma promoção, que via de regra é o que acontece. Então isso levou no início muitas empresas, nessa resposta à globalização das tecnologias digitais, a praticarem preços muito baixos, também em resposta à concorrência da China, que era uma concorrência, continua sendo, mas agora cada vez menos por preço e começa a ser mais por qualidade, uma concorrência por produtos e serviços baratos. O que acontece? Para eu poder oferecer aquilo que é diferencial, com valor agregado, com aspectos inovadores, eu preciso de gente criativa que trabalhe nisso. Ou seja, para a gente conseguir fazer com que uma economia de fato seja produtiva e, portanto, competitiva, a gente acaba tendo que cada vez mais favorecer e nutrir esse talento criativo humano. O turismo também passa por essa busca desenfreada pelo que é peculiar, pelo que tem valor agregado, pelo que é inovador, pelo que é diferencial. A gente chama de singularidades. E quando a gente pega, por exemplo, um espaço como este aqui em São Paulo, que é o Parque do Ibirapuera, um dos poucos espaços onde ainda sobe em aves com maior desenvoltura, com obelisco ao lado, isso se tornou um dos grandes cartões postais da cidade. Qualquer guia de São Paulo fala do Parque do Ibirapuera, com seus museus, com modelódromo, cachorródromo, com tudo que aqui tem. Mas também eu gosto pelas pequenas singularidades, aquele pastel de feira com garapa, aquela casa patrimonial a qual agora são dados novos usos. O fato que tudo hoje esteja muito parecido faz com que cada um de nós dê mais valor àquilo que é diferente. A gente vê isso também em alguns países como a Itália, no qual alguns dialetos estavam se perdendo e alguns jovens começam a resgatar a língua que os avós falavam e os pais tinham deixado de falar, porque afinal de contas aquilo era visto como uma coisa antiquada. A reação à globalização é justamente a valorização das singularidades e das peculiaridades. Isso abre um manancial de oportunidades para o turismo. Valorização em novos usos patrimoniais, resgate das tradições, fazer com que as pessoas que são as criadoras de um ofício, de um saber tradicional, agora sejam valorizadas por aquilo que elas fazem também. A Espectures desenvolve um trabalho muito bacana junto aos distritos criativos. Eles fizeram um mapeamento dos vários distritos criativos da cidade, vinculados, por exemplo, a Gabriel Monteiro da Silva com decoração, a Vila Madalena com tudo que oferece, ao Polo do Bem-Estar na Vila Clementino e daí para frente. Mas há um olhar também mais sensível de questões que são muito atraentes para o turista, a exemplo do mapa das sensações de São Paulo. São Paulo é uma cidade que costuma ser vista como fria, dura, distante das pessoas, o que eu acho uma injúria, porque é a cidade que mais acolhe pessoas, que é a cidade mais brasileira que tem no Brasil, de tantas pessoas de todas as origens que aqui estão, se radicaram e aqui ficaram. Então acho que é uma cidade extremamente generosa. E dentro disso, porém, para rebater um pouco esse estereótipo de uma cidade fria, a Espectures fez um mapa das sensações junto aos turistas. Quais são aqueles locais da cidade de São Paulo que mais despertam as suas sensações? O seu paladar, os seus ouvidos, o seu olfato, que enche os seus olhos. E saíram as coisas mais interessantes que são complementares claramente a um guia de turismo tradicional. A gente ainda tem muito que caminhar para que a economia criativa e turismo de fato deem as mãos. A gente tem muito que caminhar para que haja uma política de economia criativa de fato consistente e integrada às outras pastas públicas. Primeiro chega uma definição mais clara do que é economia criativa para o país. Se a gente pegar o plano de economia criativa da Secretaria de Economia Criativa do Ministério da Cultura, ele define um olhar muito mais voltado à cultura, quase exclusivamente voltado à cultura. Se a gente pegar a definição da Firjan, biotecnologia, pesquisa e desenvolvimento também entram em economia criativa.
Se a gente pegar a Apex tem uma definição, se pegar o Ministério do Desenvolvimento tem outra, então a gente tem uma falta de consonância no que seriam as políticas públicas já a partir das próprias instituições federais. Ou seja, para a gente conseguir unir economia criativa e turismo, a gente tem uma série de oportunidades pela frente a partir da valorização da singularidade, do valor agregado, do que é diferencial, mas a gente primeiro precisa fazer uma economia criativa que seja consistente, estruturante, que seja única em termos de conceito, que levante estudos, que tenha mapeamento de dados, que tenha estatísticas, que faça integração com outras pastas, a exemplo do turismo, de relações internacionais, de desenvolvimento, de educação, tantas outras, e que a gente possa efetivamente fazer com que a economia criativa seja entendida não só para os criativos, que são aqueles rapazes e moças turbinados que estão saindo da faculdade, morrendo de vontade de mudar o mundo, mas também o agricultor, o trabalhador no chão de fábrica, quem trabalha no balcão de uma loja, possa exercer sua criatividade para que a sociedade como um todo efetivamente seja mais criativa, e isso, claro, vai ter também uma repercussão na economia.